sobre alguns problemas relacionados ao campo, como, por exemplo, a falta de terras para as pessoas que não possuem terra produzir, ter ali um instrumento para subsistência. Enfim, vamos falar de reforma agrária, vamos falar também de agroecologia, de um tipo de agricultura que seja o mais próximo de sustentável possível. Vamos ver alguns tipos de agriculturas mais sustentáveis, como, por exemplo, a agricultura orgânica. Vamos falar de Brasil também, isso aqui relacionado ao Brasil. E é um tema, esse capítulo, ele é um capítulo parecido com o outro, com o 12. É um pouquinho parecido, dá uma continuidadezinha, né, ao que está lá do 12, que é a agropecuária do Brasil. Deixa eu ver se aqui... Agricultura camponesa e agroecologia. Vamos lá. O que é a agricultura camponesa? É a agricultura que é feita pelas pessoas tradicionais de um local, né? Geralmente por famílias ou por comunidades que vivem em um determinado local, né? São chamados de camponeses, fazem a agricultura camponesa. A gente sabe que, atualmente, por causa da Revolução Verde, que a gente viu lá esse assunto no outro capítulo, por causa da Revolução Verde, existe, de certa forma, um certo controle da produção mundial de alimentos por grandes empresas transnacionais, por grandes cadeias produtivas, né, da agroindústria, enfim. Então, de certa forma, a produção de alimentos mundiais, elas são concentradas em determinados grupos de empresas. E essa concentração vem provocando para a gente uma certa padronização do cardápio alimentar. Geralmente, grande parte do que a gente consome de produtos, a gente vai encontrar em qualquer parte do mundo, né? É muito comum eu viajar daqui, do Brasil, para outro país, sei lá, na Europa, ou na Ásia, ou até na Oceania, ou na África. Eu vou encontrar determinados tipos de produtos, de mercadorias, que eu encontro aqui no Brasil, certo? Certas marcas, certos tipos de alimentos que eu encontro aqui também. Porque, como a nível internacional, a produção de alimentos, ela vem sendo padronizada por determinados tipos de empresas, então... o mesmo produto que eu encontro aqui, geralmente eu encontro em outros locais também. Isso é uma coisa negativa para a gente, não é uma coisa positiva não, essa padronização do cardápio. Porque, basicamente, quase tudo que a gente come, que a gente se alimenta, é feito de um modo específico, só de um modo específico, padronizado, né? E se alimenta de produtos que, basicamente, são frutos de 4 tipos de grãos. 4 tipos de grãos controlam praticamente quase tudo que a gente consome, que é o arroz, o milho, o trigo e a soja, né? Quase tudo que a gente se alimenta, que a gente consome de alimentos, provém aí desses 4 tipos de grãos. Isso é uma coisa negativa, porque não existe uma grande diversidade, a gente não tem opções, e, de certa forma, quando a gente padroniza o cardápio, a gente vai acabando aos poucos com a agricultura camponesa, com a agricultura que ainda tem uma certa diversidade de cultivos, uma certa diversidade de produtos diferentes, é a agricultura camponesa, não é a agricultura das transnacionais, não, das grandes corporações, não. Porque as grandes corporações, elas tendem realmente a padronizar a produção delas em qualquer parte do mundo. Então, a gente acaba consumindo aí produtos no mundo todo muito semelhantes ou iguais, certo? Por isso que existe essa certa padronização. Do ponto de vista da cultura, isso também não é bom, né? Para a padronização, ela não é vista como uma coisa boa, positiva. Essa homogeneização dos alimentos. Outra coisa, é muito comum a gente se alimentar em fast food. Então, rede fast food, se você for no supermercado em outro país também, vai ter produtos que são muito parecidos com os que são, ou iguais aos que são também vendidos aqui. Enfim, essa padronização, ela acarreta isso, essa certa homogeneização em relação aos alimentos, que é uma coisa negativa, né? Porque todas as pessoas, todos os países, todas as comunidades, sociedades deveriam ter direito à soberania alimentar. O que é o próximo tópico que a gente vai falar agora. O que seria essa soberania alimentar? Soberania tem a ver com poder, né? Com poder, com autonomia, de eu poder me alimentar de determinado tipo de alimentos que são fabricados de determinada forma, por determinado grupo de pessoas. Enfim, tá aqui, ó. A soberania alimentar, ela envolve o direito dos povos de produzirem e de comercializarem localmente alimentos que são vinculados à sua cultura e ao seu modo de vida, com uma produção sem o uso de agrotóxico e tendo por objetivo a manutenção do equilíbrio ambiental. Ou seja, a agricultura que é fruto da soberania alimentar é uma agricultura que visa basicamente a subsistência e uma venda ali local, né? Uma venda local que vai servir para que as pessoas consumam aqueles produtos, que geralmente são produtos feitos sem agrotóxicos, sem tanta química, sem tanta toxicidade, né? Nos produtos. Então, assim,
todo país deveria se regularizar, né, a soberania alimentar. Cada país necessita manter um certo controle dos próprios hábitos alimentares, e isso envolve a nossa soberania alimentar, a nossa capacidade de produzir aquilo que a gente consome e vender de forma local, né, esses produtos, sem tanta adição aí de herbicida, de pesticida, de agrotóxico e tudo mais, tudo de tóxico, né, que aumenta a produção, mas de certa forma pode ocasionar aí e ocasiona sérios riscos para a nossa saúde. A padronização alimentar representa muito mais do que uma comodidade dos viajantes em países estrangeiros. Não é só a minha comodidade de chegar em determinado país e comer a mesma coisa que eu como aqui, não, em rede de fast food, por exemplo. Ela modifica profundamente a forma de preparação da comida, empobrecendo o nosso perfil alimentar e comprometendo diferentes modos de viver e a preparação e, de certa forma, a preservação de culturas locais, né? Porque quando você padroniza, você passa a consumir aquilo ali no mundo todo. E aí as pessoas vão perdendo um pouco as características da sua região de origem, do seu local de origem. Os produtores locais não têm como competir com aquelas grandes empresas transnacionais, com as grandes cadeias produtivas, e aí vão só perdendo sua força. E eles são os que mais preservam a diversidade cultural de espécies e de alimentos também, né? No geral. Tanto de alimentos, que eu estou falando, tanto em relação à agricultura quanto em relação à pecuária também, né? Aqui vai falar da importância da agricultura local, que é a agricultura camponesa. Bom, para que haja uma soberania alimentar, para que a gente tenha direito de produzir e comercializar produtos que são feitos em um determinado local, sem a adição aí de muito produto químico, seria necessário que a gente valorizasse a agricultura familiar, a agricultura camponesa, que geralmente ou é feita por agricultura familiar ou é feita por uma comunidadezinha ali de pessoas que comungam uma terra, né, para produzir. Enfim, então a gente deveria valorizar, para que houvesse uma soberania alimentar em cada país, era necessário valorizar aí a agricultura camponesa. Que a gente sabe que a agricultura camponesa é o tipo de agricultura que realiza uma lavoura de subsistência, né, para a própria sobrevivência. Tanto em relação às espécies da agricultura, quanto também do rebanho, né, da pecuária. São esses trabalhadores rurais, denominados camponeses, que aprenderam a manter a fertilidade do solo, isso ao longo do tempo, né? Aprenderam a manter a fertilidade, aproveitar essa fertilidade desse solo para produzir, utilizar menos produtos tóxicos na plantação e também, né, não danificar o rebanho, enfim, também. Aprenderam também, de certa forma, a se adaptar ao clima do local onde eles produzem, a criar técnicas que são favoráveis para o clima onde eles estão localizados e a preservar essas técnicas ao longo dos anos, né, dos séculos. Como, por exemplo, aqui fala, nos cultivos irrigados das regiões desérticas e semidesérticas, que existem técnicas específicas para essas áreas. Na risicultura dos campos irrigados das regiões tropicais úmidas, como por exemplo, na Ásia. Nos cultivos associados à criação de animais das regiões temperadas, nas atividades de pastoreio das regiões herbáceas frias ou semidesérticas, enfim. Da mesma forma, são os camponeses que estabeleceram laços de vizinhança em mutirões de trabalho. Muitas vezes os camponeses eles se uniam em terras, né, para produzir, para tanto a produção servia para eles como subsistência, como para uma venda ali no local. E eles também comungavam da compra de ferramentas e utilização de ferramentas, de maquinários também do local. Então, de certa forma, eles favoreciam o mercado local, né? A produção deles, tanto favorece a eles, o consumo de subsistência, quanto o mercado local, daquela região, daquela cidade. Outra coisa que é fruto da agropecuária camponesa é que, durante muito tempo, eles vêm produzindo aí suas próprias sementes. Né? Eles não compram sementes transgênicas, não fazem sementes transgênicas que são geneticamente modificadas. Utilizam suas próprias sementes, que são sementes que a gente chama de sementes crioulas. Essas sementes, o ato de se utilizar suas próprias sementes e não sementes que são geneticamente modificadas, faz com que, de certa forma, haja uma certa preservação das culturas, de hábitos alimentares mais saudáveis e uma certa diversidade ali de opções também. Preservando a diversidade genética das plantas e de raças e mudas, adaptadas a condições ambientais do próprio local. Práticas agroecológicas.
uma alternativa. Agora vamos falar o que é essa agroecologia, né? Eu não vou dizer agora o que é agroecologia, mas se você prestar atenção aí, a palavra agroecologia é a junção de duas palavras, né? Já dá uma indireta aí do que seria. É a junção de agricultura com ecologia. Então, seria meio que uma agricultura que ela não é a agricultura que ela vem sendo imperada no mundo todo, né? Não é uma agricultura que é mais praticada. É uma alternativa, como o próprio texto está tentando citar aí para a gente, aos métodos capitalistas que a gente tem de agricultura no mundo, né? Então, quanto mais a necessidade crescente de alimentos, quanto mais o homem necessita de alimentos, de mais alimentos, de produzir mais alimentos para vender, porque obviamente o alimento ele é uma mercadoria. Quanto mais o homem produz mais alimentos, mais ele acaba utilizando insumos na produção. Mais ele se utiliza de fertilizante químico, de pesticida, de maquinários altamente potentes que conseguem substituir a mão de trabalho de várias pessoas, né? Tratores, colheitadeiras, enfim. Então, quanto mais a agricultura for moderna, for bastante atual e tal, contemporânea, geralmente essa agricultura ela é mais melhorada, ela se lança, né? Lança a mão aí de vários insumos. Ok, mas não é essa agricultura, é a agricultura das grandes transnacionais, é a agricultura das grandes empresas desse ramo alimentício, enfim. Não é agricultura camponesa, não é agricultura, não é agroecologia. A agroecologia não é essa agricultura aí, né? Que se utiliza de muitas variantes, de muitas ferramentas aí para produzir cada vez mais, em enormes quantidades. Assim, a produtividade de uma lavoura passa a ser medida pelo volume da sua safra. Então, o tamanho da minha safra vai dizer se minha lavoura ela é uma lavoura altamente produtiva ou não, se ela é boa, vai me render muita coisa ou não. Depende também do tempo que eu vou gastar, dos materiais que eu vou utilizar na minha produção, enfim, da tecnologia que eu vou adotar, do capital que eu vou inserir na minha produção. Tudo isso vai definir aí a minha safra e a quantidade da minha safra que eu vou colher, né? E, consequentemente, a minha renda. Então, vamos lá. Faça um comparativo. Aqui tem um comparativo. Estados Unidos com os produtores do Quênia. Existe uma comparação aqui bem interessante. Diz o seguinte. Um agricultor nos Estados Unidos, por exemplo, que utiliza tratores, colheitadeiras, que são máquinas que substituem muitas pessoas, que são máquinas geralmente movidas por combustível fóssil, né? São máquinas geralmente movidas por motor a diesel. Então, elas precisam do petróleo, elas precisam de combustível para funcionar. Mas são máquinas que produzem muito rápido, né? Fazem o trabalho de muitas pessoas ao mesmo tempo. Ok. Então, o agricultor nos Estados Unidos, que utiliza esses tratores e colheitadeiras, produz 400 vezes mais por hectare de terra do que um camponês africano do Quênia, que utiliza uma enxada, geralmente enxadas, e outras ferramentas que são manuais. Então, a gente percebe a grande disparidade, a grande diferença que existe, né, entre um país desenvolvido e um país aí periférico, né? Um país pobre, relativamente muito pobre, na verdade. Existe uma grande diferença em relação à produção, ao tipo de produto, à tecnologia adotada, capital, mão de obra, tem uma grande diferença. E acaba que esses países não conseguem competir de jeito nenhum com um país, né, que é central, como os Estados Unidos, né? Não consegue de jeito nenhum. Para obter essa diferença de produtividade, o agricultor americano gasta muito mais energia, óbvio, mais energia, mais tecnologia, mais capital, mas ele também vai ter uma maior lucratividade. Enfim. Uma vez que a agricultura mecanizada consome petróleo, ela acelera a erosão do solo, compacta o solo com o tempo, a máquina vai compactando o solo, o peso da máquina vai compactando o solo com o tempo, de certa forma vai matando aquelas espécies ali especiais do solo. É possível calcular o custo ambiental desse sistema agrícola aí, altamente moderno. Então, pode contaminar também os trabalhadores rurais, os alimentos, o tipo de agrotóxico que você usa, de herbicida, de pesticida. Pode poluir também as águas, tanto de rios quanto águas subterrâneas. Quando chove, né, uma parte da água infiltra, então uma parte daquela água vai atingir os lençóis freáticos, então mais próximo à superfície, e acaba contaminando também. Que mais? O crescente aumento dos custos de produção agropecuária e a falta de soberania alimentar favoreceram a busca por outros modelos agrícolas que garantissem a sustentabilidade da produção. Que modelo seria esse? A agroecologia. A agroecologia seria um tipo de agricultura onde se tenta aproveitar ao máximo a fertilidade do solo
e se utilizar de mecanismos orgânicos para controlar, sei lá, pragas que infestem a produção, os cultivos, né? Ou então, sei lá, tentar corrigir o solo, mas também com insumo orgânico. Tenta ao máximo aproveitar isso aí, né? E não utilizar de jeito nenhum agrotóxicos ou produtos tóxicos, né? Que podem ocasionar aí uma grande degradação, tanto para as espécies quanto para o solo, enfim, o todo, né? Os corpos hídricos para o todo. Então, a agroecologia engloba aí uma variedade de experiências que buscam a sustentabilidade da agricultura e incentivam o agricultor a produzir sem depender de insumos industriais, como os agrotóxicos, né? Fica incentivando você a não utilizar esses mecanismos da agricultura moderna e altamente mecanizada para que tenha uma certa diversidade maior, para que o alimento seja mais saudável e para que, de certa forma, surja aí uma nova classe de pessoas que são consumidoras de produtos que são frutos de uma agricultura mais preocupada com a saúde humana, digamos assim. A agroecologia. Um tipo de agricultura um tipo de agroecologia que é muito conhecido no mundo todo é a agricultura orgânica. O que é agricultura orgânica? Acho que todo mundo já sabe o que é agricultura orgânica, né? Já ouviram falar em agricultura orgânica? Aqui em Caicó tem algum canto que vende produto fruto da agricultura orgânica? Eu acho que tem, não tem? Tem. É uma feira. Na feira tem? Não, ali de frente a Yuri, não? Para mim tem mesmo, né? Eu acho que lá é agricultura orgânica. Enfim, a agricultura orgânica seria um tipo de agroecologia, onde você produz sem utilizar, né, nenhum tipo de produto químico, de fertilizante sintético, de agrotóxico, de nada na plantação. Pai Você vai consumir. pai também faz a agricultura orgânica. Seu pai faz? Ah, que legal. Tem que ter um cuidado maior, né? É um cuidado maior que você tem com a plantação. Geralmente é um tempo maior que você requer de você para aquele cultivo. Mas geralmente a agricultura orgânica, ela Eu sei o cuidado, como é que é. Quem Pois sofre não é ele. Ai, meu Deus, é você? É você que faz, é? Jesus. Olha, mas geralmente Ana Beatriz, Oi? você já ouviu falar da Curing? Coring? Não. Marca de quê? De produtos que Orgânico? não tem, naturais, produtos naturais. Sim, ali do lado da casa do pastel, se eu não me engano, tem um negócio lá que eles vendem tipo um xarope, uns remédios, tudo Orgânico? natural, que eles fazem de negócio de mel de abelha. Esse Coring, é daqui? Vendo aqui? É de São Paulo, mas vende lá na igreja. Vendo na igreja. É na igreja, na minha igreja. Não tem igreja ele agora. Arrasou. Ai, docinho tão arraso. Ei, tô brincando. Então, a agricultura orgânica, como eu estava falando, geralmente o produto da agricultura orgânica é um produto mais valorizado. Tipo assim, é um produto um pouco mais caro, né? Porque quanto mais saudável o produto, geralmente requer mais atenção do produtor. Ele tem que ficar observando se tem determinado. Se a praga chegar e você não conseguir algum determinado tipo de praga, né? Infestar a produção, e você não conseguir acabar com aquilo ali rápido, você não pode usar agrotóxico, não é nada que acabe com aquela praga mais rápido, mas aí você vai infestar a produção, então não pode. Então é mais fácil de você perder toda a sua área cultivada. É mais fácil de você perder. Então a agricultura, geralmente o produto ele é mais caro da agricultura orgânica. Ele é bem mais caro, né, do que o fruto da agricultura do agronegócio. Esse ramo produtivo centrado na exclusão de uso de fertilizante sintético e na adubação exclusivamente orgânica, apresenta-se como alternativas técnicas causadoras de desequilíbrio biológico do solo, especialmente as que utilizam produtos químicos, né, que interferem aí na produção, que aumenta a produção, mas tem um lado negativo. Aí a agroecologia no Brasil. Vamos ver aí, a partir de 2006, foi a primeira vez que um censo agropecuário investigou a agricultura orgânica no Brasil. Foi a primeira vez, só em 2006, que a gente vai começar a investigar a agricultura orgânica no Brasil, que é um tipo de agroecologia.
O censo de 2006 observou que apenas 1,8% de todos os estabelecimentos agropecuários do Brasil, eles praticavam agricultura orgânica. Só 1,8% de todas as terras produtivas no Brasil que faziam, né, determinados tipos de culturas, seja permanente ou temporário, cultivava tipos de agricultura que eram orgânicos. Só 1,8%. E, detalhe, grande parte dessa produção, desses 1,8% só dos estabelecimentos, 60% dos produtos eram exportados. Até então, né? 2006. 60% da agricultura orgânica que era feita aqui no Brasil era para exportação para outros países. Era feita especificamente para vender para outros países. Ou seja, levando a crer que duas coisas. Ou o brasileiro não gosta, ou três coisas, na verdade. Ou o brasileiro não gosta da agricultura orgânica, ou o brasileiro não sabe da importância dos alimentos orgânicos, ou é tão caro a ponto de que os brasileiros não têm dinheiro para consumir um produto fruto da agricultura orgânica. Eu acho que pode ser essas três coisas aí, né? Ou não ter conhecimento, não sei. Mas pode ser alguma dessas razões aí. Grande parte do que é feito é exportado. Sem contar que a gente já sabe que grande parte dos alimentos que é feito até pelo agronegócio, né? Pela agricultura moderna e mecanizada, geralmente é para exportação também. É feito para exportação, os melhores produtos. E os produtos que têm algum defeitozinho é vendido internamente. Tipo assim, a banana que você compra, a maçã, a uva, a pera, o mamão, o abacaxi, tudo que a gente compra geralmente é um produto que o mercado externo não quer, e aí é vendido aqui dentro, internamente. Certo? O produto que é muito perfeito, que é muito bonito e tal, bem produzido, geralmente ele é vendido para o mercado externo. Então, isso não é diferente com a agricultura orgânica no Brasil. A maior parte dos produtos que são feitos na agricultura orgânica, um produto aí mais natural, sem adição de algum produto tóxico ou químico, né? É um produto que a grande parte deles é exportado mesmo, não fica aqui dentro, não. E detalhe, né? Em relação a esses 1,8% de estabelecimentos agropecuários no Brasil, que faziam em 2006, até então, praticavam agricultura orgânica, existia aí o predomínio pela pecuária e pela produção de lavouras temporárias. Aí, dentro dessas lavouras que mais produzem produtos orgânicos no Brasil, né, grande parte delas, dos itens orgânicos que eram exportados, destacavam-se os produtos in natura, bruto, a gente exporta produto bruto, sem nenhum processamento, e alguns processados do café e do cacau, que é lavoura permanente. Da soja, do açúcar e do arroz, lavoura temporária, do extrativismo, o palmito, principalmente, da pecuária e da criação de pequenos animais, carnes, leite, derivados e mel. Isso aí é o que a gente mais exporta, fruto da agroecologia, certo? É o que a gente mais exporta. Geralmente, aí são produtos que não são muito caros, né? São commodities, que eu tô falando assim. São caros para a gente aqui no Brasil, mas para fora, né, que a nossa moeda é desvalorizada, para fora é um produto muito barato. Por isso que o Brasil vende tanto, porque a nossa moeda é desvalorizada. E agora está mais desvalorizada do que o normal. Aí vocês fazem, vixe, eu vou só fazer uma relação, que tem gente que pensa que no Brasil não tem produção de arroz suficiente para todo mundo, por isso que o arroz aumentou o preço. O arroz aumentou o preço, não é porque não tem para as pessoas comprarem, não tem produção, não. Tem sim. É porque a gente está vivendo um momento da história do nosso país onde o real está muito mais desvalorizado do que normalmente ele é. Então, a gente tem uma grande produção. Quanto mais o Brasil tem a moeda desvalorizada, mais ela desvaloriza, mais os nossos produtos que são vendidos fora se tornam mais baratos. Então, existe uma demanda muito forte agora por produtos nossos no mercado internacional, porque nossos produtos estão muito baratos. Pessoas estão comprando, outros países estão comprando bastante da gente. Isso acaba ocasionando um déficit interno, porque o que deveria se vir tanto para o consumo interno quanto para consumo externo, a gente está vendendo muito mais do que antes, porque nossa moeda está desvalorizada e o produto está baixo, o valor está baixo. Aí os outros países começam a comprar e acaba faltando internamente. Entendem? Aí quando falta, existe o quê? O aumento ali do produto. Porque não tem, né? Tá tendo uma certa escassez para o consumo interno, não para o consumo externo, que está sendo muito exportado. Entendem? Para vocês verem como essa questão de um país que ainda é muito agro é bem forte isso aí, né? Tem tudo a ver com a nossa moeda, tem a ver com a nossa posição social, com a nossa posição política no país, com a nossa posição econômica. Tudo isso determina
a nossa condição. E o preço do arroz está aumentando, o preço do óleo está aumentando, não quer dizer que a gente não esteja produzindo. A gente está vendendo demais e acaba que falta internamente. Né? Nossa moeda está muito, muito, muito desvalorizada. Ok, é só você olhar quanto é que está custando aí as outras moedas no mundo, né? Olha aí quanto é que está o dólar, quanto é que está o euro, quanto é que está uma libra. Vocês vão ver aí que o nosso produto vai estar bem baratinho para eles, né? Enfim. Então, por exemplo, só para terminar essa parte, eu quero comprar um arroz, eu acho que deve estar uns 6 conto, né? Um saco de arroz, 1 quilo. 6 e pouco, deve estar por aí. Tá o quê? $1. $1. Para eles não é nada. Entendeu? $1. $1 nos Estados Unidos não é nada. Mas $1 para o brasileiro já é o quê? Em média o quê? R$6. R$6 é muita coisa. Para a gente é muita coisa já. Então, R$6 para a gente comprar um arroz é caro, mas para eles não é caro. Para eles é tipo de graça. Eita, vamos aproveitar e comprar muito. Ótimo. Aí acaba que afeta o abastecimento interno do nosso país. Sim, aí em relação ao mercado interno, os produtos que a gente mais compra internamente, que é fruto da agricultura orgânica, são produtos frutos da hortifruticultura. São os produtos que a gente mais compra, que geralmente a gente compra em supermercado ou nas feiras. No caso, o pai de Átila, né, que ele fabrica aí, deve ser produtos frutos da hortifruticultura. Possivelmente. Né? Verdura, pronto. Geralmente são os produtos que a gente... fruta, esses negócios assim. Os produtos que a gente mais produz internamente para consumo interno são esses. Que é muito comum a gente encontrar nas feiras, né? Geralmente no supermercado não, porque tipo, no supermercado não é feito aqui mesmo. Esse supermercado de Caicó, eu acho que esses produtos aí vêm tudo de fora, não vem aqui, não é feito aqui perto não. A maioria não vem nem da região daqui da gente. Vem não, né? Não. Não, eu acho que vem do Nordeste, não? Deve vir de Pernambuco. Não, a maioria não. Não? Não. Achar que vinha, pelo menos daqui do Nordeste. Eu sei que carne vem muito de outras regiões. Carnes, no geral, vem, mas essa questão de hortifruticultura não, porque geralmente se perde muito rápido. Né? São alimentos que geralmente o tanto amadurece. Mas, enfim. Eu creio no que você está dizendo, que deve ser verdade mesmo. Esses alimentos que a gente consome mais da feira livre é que são realmente produzidos aqui perto. Agora, propriedade da terra e reforma agrária. Vamos lá, falar desses dois temas. Está quase terminando a aula, mas vai dar certo. Nem sempre a propriedade da terra foi um bem que pudesse ser comprado ou vendido. Nem sempre a terra você poderia comprar ela ou você poderia vender ela. Durante muito tempo, as terras elas foram de uso coletivo. Uso coletivo como assim? Tipo assim, várias pessoas utilizavam aquela terra para produzir e para consumir aqueles produtos. Durante muito tempo isso acontecia, né? Já houve momentos que a terra era coletiva. Assim como já houveram momentos que a terra era coletiva, mas que o produtor ele teria que dar uma parte para o dono daquela terra, né? Quando passou a ter a propriedade nas mãos dele, de uma pessoa específica, já houve também esses períodos. Como, por exemplo, o período do feudalismo, né? Que foi o sistema que veio antes do capitalismo. Surgiu na Idade Média e prevaleceu na Idade Média. O feudalismo que durou aí praticamente 1000 anos, né? Do século V ao século XV, o período da Idade Média. Onde nos feudos imperava o quê? O feudo era a propriedade de um senhor feudal, ele era a propriedade dele. E aí as pessoas que moravam no feudo, né, que tinham as casas ali nas proximidades do feudo, elas produziam para o senhor feudal. Uma parte era dada ao senhor feudal. Então, de certa forma, o uso da terra era um pouco coletivo, mas uma parte tinha que ser dada ao senhor feudal. Isso não existiu, não deixou de existir até hoje, praticamente, essa questão ainda existe, por incrível que pareça, essa questão de pessoas produzirem determinada terra e dar uma parte da produção para o dono. Isso ainda existe, até hoje. Embora isso seja praticamente uma relação escrava, né? Uma relação aí de subserviência, de dependência. Mas, enfim, quando a propriedade começou a se tornar privada, né, se tornou realmente privada, o que é que aconteceu? Você agora, para possuir uma terra, você tem que comprar, você tem que ter dinheiro para você produzir naquela terra. Então, a partir do momento que as terras se tornaram propriedade privada nas mãos de algumas pessoas, passou a haver uma desigualdade maior em relação ao campo, né? Determinadas pessoas tinham muitas terras, enquanto outras não tinham nada, né? E se quisesse trabalhar,
geralmente tinha que trabalhar ganhando muito pouco, ou então produzir naquela terra e dar grande parte da produção para aquele senhor, para aquele dono lá daquela terra. No Brasil, foi feita uma lei de terras, quando, em 1850, a gente vai falar dessa lei aí. Essa lei, ela praticamente barrou o acesso à terra no Brasil, né? A gente sabe que quando Portugal começou a colonizar o Brasil, lá no século XVI, né? Começaram mesmo no século XVI a colonizar, eles dividiram o Brasil em capitanias hereditárias. Cada capitania hereditária era administrada por um donatário. E o donatário, ele era tipo, ele tinha poder de jurisdição dentro da capitania. Ele poderia dividir a capitania como ele quisesse, ele tinha esse poder de dividir a capitania, então ele poderia dividir a capitania em sesmarias, que era muito comum, isso aconteceu bastante no período colonial. Ele dividia a capitania em sesmarias. As sesmarias eram grandes propriedades de terras, que no passado a gente chamava de plantations, e tem algumas que a gente chama até hoje de plantation, na verdade, né? São grandes propriedades agrícolas que ficam ali nas mãos de pessoas, que no passado geralmente eram nobres, pessoas ligadas à nobreza, enfim, à corte portuguesa. E aí, o nosso histórico de concentração de terra no Brasil tem a ver com o período colonial, para vocês verem como uma coisa assim tão antiga. A grande concentração de terra que impera no Brasil hoje é um problema do período colonial que existe até hoje. Então, a gente tem mais de 500 anos de história, e nesses 500 anos de história a gente não conseguiu resolver esse problema de concentração de terras. É uma coisa que persiste até hoje, 2020, século XXI, persiste até hoje. Né, onde geralmente as grandes propriedades ficam nas mãos de poucas pessoas e vai passando do pai para o filho, do filho para o filho, enfim, vai só passando de geração em geração, aquela terra vai passando de geração em geração, enquanto várias pessoas não detêm terra, não detêm nenhum pedaço de terra para cultivar e gostariam de ter. Né, enfim, então esse problema a gente vai ver que é algo histórico, e com essa lei que eu vou falar dela na próxima aula, que é a lei de